Meu nome é Maria do Carmo Meireles de Deus. Primeiramente, é um prazer estar participando do quarto encontro de egressos do mestrado profissional em educação. O título do meu trabalho é A Coordenação Pedagógica e os Desafios no Processo de Formação Continuada e em Serviço, Vozes das Coordenadoras. Este artigo apresenta resultados, de uma pesquisa de mestrado, partindo do pressuposto de que a coordenação pedagógica tem um papel formativo de que pode favorecer o desenvolvimento profissional dos docentes em quem trabalha. As inquietações, que motivaram, o desenvolvimento dessa pesquisa, tem relação direta com as experiências partilhadas enquanto professora da educação infantil e enquanto coordenadora pedagógica de professoras da educação infantil. A coordenação pedagógica, tem sido objeto de estudo e discussão, seja no que se diz respeito à gestão, à organização do trabalho pedagógico na escola, seja no que concerne à formação de professores, fato que tem colaborado com a produção de conhecimentos na área, fomentando a colaboração de várias abordagens acerca do papel, da atuação, da coordenação pedagógica na escola. O objetivo dessa pesquisa foi refletir, com um grupo de coordenadoras pedagógicas a respeito dos desafios e práticas de acompanhamento que compõem a rotina da coordenação pedagógica visando a formação continuada de docentes que atuam na educação infantil. A metodologia usada, contou com a participação de 6 coordenadoras, o estudo contou com a participação de 6 coordenadoras pedagógicas, de professoras da educação infantil e pertencentes a uma rede de escola confessional. Nós utilizamos a roda de conversa como técnica de apuração de dados, que oportunizou extrair aspectos, objetivos das experiências narradas. Na análise, nós nos fundamentamos na proposta de análise de conteúdo da Barra 2016. Bem, as interlocutoras dessa pesquisa, foram as 6 coordenadoras, como já mencionado, mas fizemos o convite e para aderir a essa pesquisa, elas necessitariam ser coordenadoras, primeiramente ser coordenadora pedagógica e professora da educação infantil, necessitariam pertencer à equipe de coordenadores pedagógicos do campo de pesquisa e ter disponibilidades para as rodas de conversa e ter uma adesão voluntária. Nossos instrumentos utilizados na coleta de dados foram o questionário, a roda de conversa e o diário de campo. Após as rodas de conversas serem realizadas, nós realizamos 5 rodas de conversas e dessas rodas de conversas nós pautamos nesse trabalho e tivemos como os seguintes dados, que depois de análise, quanto aos desafios das coordenadoras pedagógicas. Primeiramente, elas sinalizaram que a relação de atendimentos individuais, as formações, as sugestões de aulas, as dinâmicas sendo de desenvolver um acompanhamento próximo e oferecer informações para a qualidade técnica da que a equipe melhore. Então, esses atendimentos individuais, são os grandes desafios dessa coordenadora, é a ausência, desses atendimentos individualizados, para a fim de melhorar a qualidade técnica dessas professoras. Elas também evidenciaram que devido à gama de atividades e as atribuições que são colocadas como para essas coordenadoras, muitas vezes elas acabavam deixando as atividades que são inerentes para o atendimento a profissional da educação infantil de segundo plano, as formações, os processos formativos, as reuniões, os encontros, os acompanhamentos de aula, então, todos esses processos, com a carga de atribuição que essa coordenadora tinha, ela deixava um pouco de lado a educação infantil, porque geralmente essas coordenadoras, elas
elas não eram somente coordenadoras da educação infantil, elas tinham outros níveis para dar conta, né? E elas apontaram também que a dificuldade de administrar o tempo com eficiência e a falta de tempo para investir em práticas formativas, né? Administrar a rotina de uma coordenadora pedagógica para acompanhar mais de um nível e as atribuições que eram sobre a sua responsabilidade, né? Deixava essa profissional sem a falta de tempo, com a falta de tempo necessária para investir nas práticas formativas para as professoras da educação infantil, a fim de que seu trabalho, né, e a sua prática fosse aprimorada para trabalhar com as crianças pequenas, né? E elas revelaram também que a falta de qualificação profissional, pedagógica das professoras que trabalham com crianças pequenas, né, foi um dos fatores, né, que elas narraram nas suas falas, né, que as profissionais que trabalham com a educação infantil, elas faltam essas qualificações, né, para um melhor desenvolvimento com a criança pequena. Tantas considerações finais, né, nós relatamos que há lacunas, né, de conhecimento. Através das falas das coordenadoras, foi percebido que há uma lacuna, né, de conhecimento específico para trabalhar com a criança pequena, com essa profissional, com a professora que trabalha com a criança pequena. Diante disso, nós reconhecemos que a formação de professores para a educação infantil é uma luta histórica, traçada ao longo de anos e tem se consolidado nos aspectos legais e das propostas curriculares de curso. Então, essa lacuna que há entre a formação em serviço, entre a formação inicial e a formação em serviço dessa profissional para trabalhar com criança pequena, né? Há um aspecto que precisa ser melhorado, né? Há um aspecto que precisa tirar essas lacunas para que essa profissional, né, esteja mais habilitada para trabalhar com a criança pequena. E nessa perspectiva, né, os educadores da educação infantil precisam de uma formação mais sólida, mais abrangente, para acompanhar as novas exigências do mundo e a grande demanda das crianças. A formação continuada também oportuniza as coordenadoras pedagógicas que têm oportunidade de reflexão, de tomada de consciência das ações práticas e teóricas do seu campo de atuação. Fica evidenciado que esses profissionais nem sempre contam com processos formativos permanentes, de modo que possam refletir sobre a prática educativa que desenvolvam para construir e reconstruir os saberes e os conhecimentos necessários para atuar dentro do contexto escolar. Então, as minhas referências, né, estão aqui, são um pouco para visualizar, né, foram baseadas na Bardhan, na Franco, em Kramer, na Pessoa e na Placo. Placo e Almeida e Souza. Muito obrigada a todos.